Você já deve ter ouvido falar que quando a criança chega aos 2 anos de idade, ela passa a apresentar uma gama de comportamentos que são muito difíceis. E você sabe por quê? Fique comigo, assista o meu vídeo. Obrigada por continuar a prestigiar o Infinito Afeto, canal que foi criado no YouTube para que pudéssemos pensar, conversar e refletir sobre assuntos contemporâneos que tanto têm impactado os pais e as crianças, desde a primeiríssima até a primeira infância. Se você fizer uma pesquisa rápida na internet, você encontrará os mais variados comentários e as mais diversas opiniões sobre os problemas que acometem crianças ao redor dos 2 anos. Além do nome Terrible Two ser pouco lisonjeiro e sequer ter sido traduzido para o português, o que é falado na internet muitas vezes é calcado em saberes das vivências pessoais de quem escreve, e por essa razão a qualidade da informação muitas vezes também é duvidosa. A partir dos problemas que a criança apresenta nessa idade, as explicações e soluções sugeridas são desconectadas do momento psíquico que a criança está vivendo e tampouco estão ancoradas na teoria, seja ela qual for. Para que possamos entender o que leva uma criança entre os 2 e os 3 anos a apresentar comportamentos como uma birra, capaz de desorganizá-la a ponto de descontrolá-la emocionalmente, é muito importante estarmos abertos para refinar os conceitos que temos sobre o mundo infantil a partir do que nos mostrou Freud lá pelos idos de 1900. Sem essa visão renovada, certamente se continuará cometendo os mesmos enganos, os mesmos descuidos e os mesmos desacertos quando o assunto se trata da pequena criança. De fato, a principal característica da crise dos 2 anos é uma mudança radical no comportamento da criança, que passa a apresentar teimosia ou braveza sempre que está diante de uma situação imprevisível ou quando sofre a intervenção dos pais e sua vontade é contrariada. Aquela criança, antes vista como um exemplo de doçura, passa a agir com ataques de gritos, choros, agressividade contra o outro e muitas vezes contra ela mesma. É quando ela descobre a força que tem a palavra não, a força que tem quando ela se joga no chão e esperneia todas as vezes quando ela é contrariada. Essas três manifestações juntas, o falar não, jogar-se no chão e o espernear, tira qualquer adulto do sério. Vale destacar que o desejo de contrariar os pais parece ser uma constante na crise dos 2 anos. E o que é que acontece de tão importante na vida da criança para justificar todo esse desequilíbrio dela? É aqui que entra a explicação que vai facilitar com que entendamos o que está por trás desses histrionismos e desses ataques de raiva. As crianças, nos 3 primeiros anos de vida, elas passam por alterações radicais, alterações essas que não acontecem em nenhum outro momento da vida delas. Os 3 primeiros anos de vida da criança são tidos como os mais importantes da vida dela, porque são considerados uma etapa de constituição. Será esta fase que determinará o adulto que a criança virá a ser. Nesse período, muitas coisas acontecem. Ela amadurece, ela cresce, ela adquire habilidades e se constitui como sujeito psíquico,
uma vez que o desenvolvimento físico está atrelado à sua constituição psíquica e, portanto, ao laço afetivo que o bebê estabelece com outro cuidador. Portanto, entre as idades dos 2 e 3 anos, se operam grandes mudanças na vida da criança. Ela passa a experimentar sentimentos que são completamente novos para ela, como a autonomia, ela passa a ter uma melhor percepção de si, como alguém capaz de identificar que tem vontade própria e descobre ainda que pode falar em nome próprio. Eu quero, eu vou, eu não quero, eu não gosto. Além disso, descobre que ela tem opção, ou seja, ela pode escolher entre o desejo dos pais e o seu próprio desejo. Dúvida essa que geralmente termina em conflito. A partir dos 2 anos de idade, é esperado que aconteça o controle dos esfínteres, ou seja, a retirada das fraldas. Um dos fatos mais marcantes dessa fase, a chamada fase anal, é a compreensão que a criança começa a ter de si. Ela vai concluir que ela não é o centro do universo e que existe o outro. Com isso, ela percebe que precisa seguir regras e obedecer aos adultos que estão ao seu redor. A fase anal é, portanto, um momento de descoberta da criança, por isso deve ser muito valorizado. É um momento em que ela aprende as bases éticas de sua vida e, apesar de já possuir discernimento suficiente para entender os valores que lhes são passados, ainda não possui os mecanismos necessários para avaliar esta situação. É também na fase anal que começamos a observar um mantra dito pela criança: não, isso é meu, evidenciando um egocentrismo que, nesse caso, é construtivo. Quando o adulto, em nome da boa educação e dos bons modos da criança, passa a interromper esse egocentrismo, ordenando que ela divida suas coisas com os amigos, seja do clube, da escola, do tanque de areia, enfim, o adulto acaba por interferir gravemente nesse desenvolvimento. Muitos pais falam que seus próprios filhos são sem educação ou de personalidade muito forte. E eles acreditam que eles conseguirão fazê-los mudar justamente numa idade na qual a criança precisa se autoafirmar, precisa se reconhecer como tal. Dentre as situações que podem contribuir para minimizar os efeitos dessa etapa, diversos estudos sugerem que durante as crises, os pais devem manter-se calmos, ser compreensivos, mesmo que não cedam às exigências, ficar atentos para as reais necessidades da rotina diária da criança, devem encorajá-la a realizar tarefas por si só, desde que dentro das suas competências motoras, físicas, enfim, devem permitir que ela realize escolhas, ainda que as opções sejam limitadas e dirigidas pelos pais. Além disso, eles devem se abaixar à altura da criança quando for conversar com ela e sentar-se ao lado dela, esperando até que as coisas se acalmem. Uma dica muito importante é que os pais devem evitar confrontos, devem evitar negociar ou barganhar qualquer situação. É muito comum, e eu observo bastante isso no consultório, quando os pais levam praticamente para o lado pessoal a disputa com uma criança. E eles querem fazer cumprir o desejo deles. Eles querem submeter, que a criança fique submetida ao seu desejo, alegando que, abre aspas, quem manda aqui sou eu. Na verdade, esse não é o momento para esse tipo de enfrentamento.
Na verdade, os pais, eles estão cuidando da constituição da criança. E se naquele momento, para ela, aquele desejo ou aquela coisa é importante, os pais devem tentar entender o porquê e perguntar para a criança se é assim que ela deseja viver, afastada de todos e contra todos, fazendo com que ela perceba que ela está sendo inadequada e não forçando-a a fazer aquilo que os pais desejam. Bom, hoje eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo com mais um assunto voltado para a pequena criança. É muito bom falar para quem quer escutar. E mais uma vez eu lembro, não esqueçam de ativar o sininho, de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com quem tem pequenas crianças em casa.